Fala aí, pessoal, boa noite. Treinador André Yamato aqui. E hoje a gente vai estar batendo um papo aqui com o mestre Cláudio Coelho, fundador e líder da Nobre Arte, uma das academias de referências de boxe no estado do Rio de Janeiro. Primeiramente, mandar um muito obrigado sempre ao mestre Marcílio Silva, Urban Survivors, grupo de Cali, treinamentos em sobrevivência urbana, do qual sou aluno do mestre Marcílio com muito orgulho, né? Nessa parte de Cali. Bom, pessoal, tô esperando aqui a galera começar a entrar, né? Mas aí já vou começando a bater um papo com o mestre Cláudio. Boa noite, mestre. Boa noite, meu irmãozinho. Tudo bem com você? Tá tudo ótimo. Melhor agora conversando com o senhor. Tô passando aqui para a galera antes da gente começar alguns pontos que eu acho que são pertinentes, né? Primeiramente agradecer o senhor por o senhor tá dando uma parte do seu tempo aí para a gente conversar um pouquinho sobre a sua trajetória, sobre o seu trabalho. Eu acho que o mais importante é sempre estar homenageando os profissionais das lutas, das artes marciais em vida, né? Que é uma coisa que eu tenho certeza que o senhor tá em abundância, que tá vivendo bem, fazendo o que o senhor gosta, sempre foi exemplar como treinador e é uma pessoa que tem uma presença indireta e direta na minha vida, sem dúvidas nenhuma. Antes da gente começar, agradecer a todo mundo que tem participado das lives, que tem se inscrito no canal. Como eu falei para vocês, o canal começou agora, ele ainda é um bebê recém-nascido ainda, só tem 11 dias. E eu estou buscando sempre levar um material com bom conteúdo a todos. E a minha intenção principal, com o tempo, é fazer com que as pessoas entendam que o mercado de lutas, o meio marcial, ele tem 3 pontos que a gente às vezes esquece, que é o respeito, que é a lealdade e que, acima de tudo, é o amor um pelo outro. Tá todo mundo fazendo parte desse meio. Não existe necessidade de uma equipe tá criticando a outra, um treinador tá criticando o outro. Todos podem aprender de maneira respeitosa. Agradecer ao meu mestre de Cali, do grupo Urban Survivors, que é um cara que também me ajuda muito. Galera, antes da gente entrar nesse bate-papo aqui, dizer que como eu conheci o mestre Claudinho. Eu tive um momento da minha vida, uma fase da minha vida, onde eu passava por diversas coisas dentro da minha casa, né, através da minha falecida mãe, que não vem ao caso, mas eram coisas que realmente me incomodavam, né, em relação à forma de tratamento, digamos assim. E acaba que durante um bom tempo da minha vida eu dormia ali na Praia do Arpoador, né? Eu dormi durante um bom tempo ali naquela pista do skate que tem ali atrás e tal. E a galera sempre falava muito pra mim, cara, por que tu não sobe ali no Pavãozinho, ali no Galo, no Cantagalo, tem um lugar ali pra você e eu tenho certeza que a pessoa que tá lá vai te abraçar. Só que na época eu era um cara muito genioso e só fui conhecer mestre Claudinho anos depois, quando eu fiz uma visita na Nobre Arte. E, cara, vocês precisam ir naquele lugar. Todo mundo que está assistindo a live agora ao vivo, ou a galera que vai ver essa gravação no YouTube, vocês precisam ir na Nobre Arte, cara. Vocês precisam ir. Aquele lugar ali tem uma energia, independente de religião, para quem acredita, cara. Cara, vocês precisam saber. Aquele lugar ali, você entra com uma cabeça e você sai com a cabeça diferente. Sabe? Por mais que você fique batendo o saco ali durante, sei lá, 20 minutos, meia hora, cara, tu vai embora com a mente totalmente diferente. Tu fala, cara, aqui é muito old school, cara. Parece que você tá vendo ali a história dos pugilistas, sabe? E tem as histórias na parede, né, mestre? E vocês precisam ir nesse lugar. Cara, eu tenho a honra de ter uma foto com o short do Peter Art, que tem lá pendurado lá. Cara, e vocês não fazem ideia do que é isso. Eu também sou kickboxer, né? Além de karateca, de Nak Muay, também sou kickboxer. E, cara, vocês não têm noção do que isso representa pra mim. Eu sou um cara que, pra quem me conhece,
eu me ligo muito nos pequenos detalhes. Se lá tivesse uma estátua do Mike Tyson, não daria tanta ideia quanto as fotos do Mestre Cláudio com várias pessoas, cara. Tem Pedro Rizzo ali, tem foto com o Pedro Rizzo, tem muita gente ali que não dá pra falar. E, bom, as perguntas que eu tenho para fazer para o senhor, além dessa rasgação de seda básica que tem que ser feita, porque o senhor é uma pessoa fantástica, é a seguinte: eu sei que eu faço parte de alguns grupos no Facebook de boxe, de WhatsApp, e eu percebo que hoje em dia, no meio do pugilismo, a galera se encontra um pouquinho frustrada com a atual situação do boxe. Eu, propriamente dito, eu sei que, obviamente, com o aumento do MMA e de outras modalidades, o boxe não tem tido tanto espaço quanto um dia já teve. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para mim como o senhor analisa a atual situação do boxe mundial, tá? Da atual situação. Obviamente que se faz muito dinheiro, senão o Floyd Mayweather não estaria fazendo tantos eventos, né? Já fez lutando contra o Conor, Pacquiao e etc. Mas como o senhor vê a atual situação do boxe agora, e se o senhor acha que o boxe realmente ele vai entrar no declínio, ou isso, na verdade, todos os esportes passam, e pode ser que o boxe ele volte a ter uma grande crescente novamente. Bom, André, primeiro, boa noite. É uma honra estar falando com você. Muito obrigado pelo carinho, e foi muito bom quando você esteve dentro daquela academia e se sentiu bem ali dentro. Isso, para mim, é o que interessa. E hoje, vejo você com 31 anos, graças a Deus, bem adaptado e bem sucedido dentro do que você gosta de fazer. É muito legal. E uma outra coisa, antes de eu responder a pergunta, aquele espaço ali, esse ano, em maio, vai fazer 30... Sim. Calma aí, galera, que tá acertando a conexão. Fala aí, Zé Mário. A gente só tá dando uma olhadinha aqui na conexão, pessoal. A conexão dele lá deve ter dado um probleminha, mas ele vai voltar. Mas pelas minhas contas era isso mesmo. Eu acho que a Nobre Arte começou, não era... Calma aí. Vou colocar ele de novo, tá? Ok, calma aí. Ele já entra. Aí eu mando de novo a... Eu acredito que a Nobre Arte realmente... Ele vai falar mais sobre isso, mas eu acredito que a Nobre Arte realmente tem... Eu tenho 31, a Nobre Arte tem bem mais do que isso, eu acho. Acho que eu vou chutar 33, vamos ver o que ele vai responder, né? E... Cara, é uma das melhores pessoas que eu já conheci na minha vida. A galera que conhece ele aí, que tá assistindo, pode também comentar, se tiver alguma pergunta, vocês mandem. Vocês estão conseguindo me ouvir? Aí, manda um joinha aí rapidinho pra mim, só pra eu ver se a conexão tá de boa. Bom, minha conexão tá tranquila aqui. Provavelmente foi a conexão dele. Galera, vocês estão me ouvindo aí? Galera que tá no ao vivo? Ok, obrigado, Marquinhos. E, galera, só esperando o Mestre Cláudio entrar. Valeu, El. Ele tem uma participação na minha vida absoluta. É uma das pessoas mais importantes para mim como artista marcial, como atleta. E é o que eu falei para vocês. O tempo aqui onde eu moro tá chuvoso. Provavelmente lá deve estar chovendo. Então, provavelmente ele tá com problema de conexão. Entendeu? E ele é uma pessoa muito importante para mim, porque ele sempre foi uma pessoa muito simples. Saca? E eu tive um momento de morar na rua e ele me ajudou muito. Ele me ajudou muito, vocês não fazem ideia. Ele sempre me aconselhou, cara. Todas as vezes que eu pedi para conversar com ele, ele estava disposto a ajudar, sabe? Tem histórias do Mestre Cláudio tirando roupa do corpo para ajudar muita gente. Entendeu? E isso é fantástico. Galera, enquanto ele está vendo lá a conexão dele, agradecer a todos vocês que estão assistindo a live.
essas lives sempre vão acontecer, tá? Eu sempre estou tentando fazer live com pessoas que realmente tenham uma grande... Fala aí, Fabiano. Tenham uma grande participação no meio marcial, que tenham pessoas que sejam pertinentes, cara, sabe? Pro meio. Eu evito de fazer live com pessoas que, tipo assim, todo mundo já fala com essas pessoas. O Mestre Cláudio é uma pessoa muito reservada. Ele fica ali no trabalho dele e etc. E ele é uma pessoa que realmente, assim, tem muita história para contar. Vale muito a pena vocês colarem comigo nessa live de hoje. Mestre Hugo Duarte vai estar numa live comigo também, que é um cara que merece todo o respeito também, né? Então, eu tenho absoluta certeza que são pessoas que têm uma importância muito grande. Foi o sinal aí, mestre, que caiu. Foi o sinal do senhor. Não, mas ó, aqui a minha neta viu, Sim. Aconteceu o seguinte, a minha internet ela tá boa aqui. Então pode ter sido a minha conexão. Mas de Então, ó, sim, vamos voltar aqui na pauta. Vamos voltar. Me ouvindo? Claro, perfeitamente, mestre. Então, o que eu queria voltar, então, era dizer o seguinte. Muito obrigado por essa oportunidade. Você é um jovem guerreiro que tem 31 anos, tem muita lenha para queimar, mas hoje já faz um bom trabalho dentro daquilo que você gosta de fazer, e eu espero que você continue exatamente dessa maneira. Obrigado. É só assim que a gente se consagra um grande treinador. Sim. Agora, quanto à sua pergunta sobre o boxe, o que eu vejo que acompanho o boxe há mais de 40 anos? Eu vejo o seguinte, o cenário do boxe mundial, por ser um esporte milenar, principalmente dentro dos Estados Unidos, ele nunca vai decair. O que ocorre é o seguinte, surge como, por exemplo, hoje o Ultimate, depois que houve essa explosão e é um esporte novo, a gente tem uma sensação que abafou o boxe. Mas não abafou o boxe. O boxe tem lutas milionárias em Las Vegas todo fim de semana. Agora, quando a gente fala de boxe no nosso país, aí sim, aí a gente vê problemas. Por quê? Existem vários bons profissionais, só nós não temos aquele apoio e aquela mídia em cima, como tem lá fora, entendeu? Então, essa é a diferença. E qualquer pugilista aqui que quiser sobressair, se ele for talentoso, ele tem que sair de dentro do país, senão ele não consegue nada. Essa é a visão que eu tenho do boxe hoje. Perfeito, mestre. A segunda pergunta que eu tenho para fazer para o senhor, se o senhor tivesse um top 5 de maiores pugilistas da história, quem o senhor colocaria nesse top 5? Olha, eu sou fã, assim, como, por exemplo, em duas categorias. Tem dois lutadores que eu sempre gostei muito, assim. Vou falar três. Primeiro era Muhammad Ali. Depois Mike Tyson, pela aquela maneira devastadora que ele tinha. Mas também adorava muito o Sugar Ray Leonard. Perfeito. Que é um cara de uma categoria mais leve, mas muito técnico. Então, eu sempre gostei desses lutadores, apesar de ter outro, mas esses me marcaram muito pelas pelejas que tiveram e fizeram um excelente trabalho no boxe. Sim, senhor. Mestre, o senhor falando sobre Sugar Ray Leonard me lembrou de uma batalha que ele teve com o Manas de Pedra, como era o nome do Manas de Pedra? Marvin Hagler. Sim. Marvin Hagler. Não, entendeu? Era um colombiano, se eu não me engano, eu acho que era alguma coisa, era um cara da Venezuela ou da Colômbia. E eu lembro que o Sugar, ele perdeu a primeira luta e ele ganhou a segunda. Isso ressalta muito a vida de muitos pugilistas. São caras que eles sempre estão tentando se superar cada vez mais, se superar. Só que uma coisa que o senhor citou e que eu acho que vale a pena perguntar, esses caras geralmente, lá nos Estados Unidos, eles têm muito apoio, tem muita marca por trás. E aqui no Brasil,
a gente tem essa dificuldade. Por que o senhor acha que no Brasil, para algumas modalidades mais novas, digamos assim, mais jovens, a galera faz tanto estardalhaço, e por que com o boxe, que é uma coisa tão clássica, tão primordial para o esporte, o Brasil parece às vezes ter uma resistência para não fornecer tanto patrocínio? Porque tem muito boxeador, eu acho que na nobre arte o que mais tem é garoto talentoso, e que às vezes o caminho é colocar os garotos para fora do país. Enquanto grande parte desses meninos, muitos pugilistas, eu vejo histórias de pugilistas que acabam defendendo outros países, até em Jogos Olímpicos, e eles não nasceram naquele país. Exatamente pelo fato de que eles só puderam receber fundos monetários para apoio fora desse país. Por que o senhor acha que o Brasil tem ainda essa dificuldade de investir tanto no esporte? Se é o esporte que dá caminho para o jovem, se é o esporte que mantém o jovem longe das drogas, do tráfico e da prostituição. Tudo isso é uma política, porque isso a gente já conhece dentro do país, essa falta de investimento no esporte, a gente já conhece isso de velhos tempos, principalmente os esportes que estão taxados de esporte olímpico. A gente vê, às vezes, a burocracia que é para um atleta olímpico desse se sustentar. É falta de verba, é corte de verba. Isso tem uma política muito grande. E aí o que acontece? Eles querem cobrarem depois desses atletas olímpicos, querem cobrar deles resultados. Só que isso, para um cara desse viver no país dele com um atleta de ponta, isso tudo tem um custo muito grande. Mas essa política, dessa falta de investimento, dessa falta de vontade de investir, isso é uma política que a gente já conhece isso há décadas, assim, dessa maneira. É claro que ele sabe que isso é importante para o país, uma boa administração das federações, das confederações, mas a gente sabe que esse problema político, essa falta de incentivo e também administração pelas federações, quando recebem o dinheiro, tem muita mutreta, tem muita coisa ruim. E às vezes isso acaba espirrando em quem? No próprio atleta. Como, por exemplo, eu vou falar do boxe, vou falar especificamente do boxe. O boxe tem uma confederação brasileira. Quantas vezes, ao longo de outras gestões, essa confederação ela recebia um dinheiro forte do governo? E outra coisa que é importante saber, o governo liberava a verba para a confederação, mas a confederação administrava mal essa verba e não fazia essa verba funcionar e chegar aonde ela deveria chegar naqueles atletas bons que precisava. Isso tudo relacionado ao quê? Ao esporte amador, do boxe amador. Entendeu? Então você vê que essa política ela é antiga. Às vezes querem culpar o governo federal, mas o governo federal ele libera a verba dele para as confederações. O problema nas confederações, com seus presidentes, tudo, tanta mutreta, processo na justiça. E a gente vê isso. Então, isso é uma coisa que você sabe o que é a coisa pública e a coisa política no nosso país. Essa é a grande dificuldade que sempre espirrou aonde? No lutador, no cara que precisa realmente daquela verba. Então, eu esbarrei muito nisso ao longo do tempo e alguns atletas meus amador que ainda conseguiu se dar bem e depois passar a profissional, foi pela solidariedade de pessoas que treinam na minha academia, têm uma situação financeira legal e ajudava esse atleta. E depois, alguns desse atleta, eles conseguiram arrumar de tal maneira para eles viajarem para fora. E aí eu fiquei muito feliz, porque é exatamente isso, tem que dar liberdade para o atleta ir. Mas se dependesse do dinheiro de confederação, estavam à míngua. Então, eu sempre fui contra essa coisa de má gestão de confederações. Perfeito. Bom, o que o senhor disse é muito pertinente pelo fato de que, na minha opinião,
Tem três coisas que me incomodam muito relacionadas a algumas organizações de boxe. Eles querem sugar o dinheiro dos atletas. Isso daí sempre querem sugar dinheiro dos atletas. Geralmente cobram muito e não oferecem nada. E muitos atletas que mais à frente, caso tenham alguma lesão cerebral ou tenham algum problema de saúde vinculado ao pugilismo, eles não dão suporte nenhum. Eles não estão nem aí. Eles não estão nem aí. E eu não sabia. Teve um comentário aqui, só que eu não pude ver de quem. Que ele falou que teve uma época que eles davam até 2 milhões de reais por mês para investimento do boxe. E exatamente, mesmo assim, esse dinheiro não era visto. Por isso que eu espero que, por mais que o meu canal e minhas entrevistas estejam no início, um dia isso chegue aonde deva chegar, nos ouvidos de quem deve chegar. Eu acho que o boxe deve ser respeitado ao máximo. Eu fico muito triste, na minha opinião, quando eu falo com os meus alunos sobre pugilismo. E, por exemplo, eu tenho um amigo, o Alessandro, que é da Gueto Boxe, lá do Meia, e tudo mais, que é uma pessoa, fantástica, simples, um garoto muito humilde. E, às vezes, eu falo com a galera sobre boxe, a galera fala, mestre, eu gosto do boxe cubano, eu gosto do boxe mexicano. Eu falo, cara, por que ninguém fala sobre o boxe brasileiro? Nós já tivemos ótimos pugilistas aqui, a gente já teve ótimos treinadores. O mestre Cláudio é um mito, uma lenda como treinador. Por que a pessoa cisma exatamente de ver valor, cara, só outside, só fora do país? A gente tem condições de sermos potência. Eu não entendo por que as pessoas acham realmente que o boxe é limitado apenas em Popó e Maguila, sendo que a gente teve Éder Joffre, entre outros. A gente tem uma história com boxe, sabe? Mas eu posso te explicar bem essa sua pergunta e essa sua narração. Há um ditado que diz assim: casa de ferreiro, espeto de pau. Por que isso? Porque às vezes as pessoas, quando diz assim, o boxe cubano, o boxe americano, o boxe mexicano, é porque, na verdade, fica aquela marca daquele país nas Olimpíadas. Realmente, os caras, como por exemplo, Cuba, por que todo mundo fala do boxe cubano? Porque o boxe cubano, ele é um boxe amador. Em Cuba não pode ter profissionalismo. Então eles investiram num boxe que deram o nome a ele nas Olimpíadas, entendeu? Então aquela marca ficou... Tô ouvindo, ok? Então, ficou aquela marca cubana. E que realmente, para o boxe amador, é bom, se destacou. E a gente também, como por exemplo, na minha academia, na academia do Gabriel Ribeiro, que é na Delfim, que também é tudo cria minha ali, tem treinador cubano, já vieram vários treinadores cubanos, vieram trabalhar, que isso tudo é para poder melhorar. Agora, essa coisa das pessoas valorizar o produto nosso é muito complicado. É por isso que eu nunca, ao longo da minha vida, tudo que já aconteceu em termos de formar lutador, preparar lutador de MMA com esse trabalho do boxe, eu nunca tive essa coisa de me preocupar exatamente com isso, você está entendendo? Eu tento fazer o meu trabalho, eu viajei quase o mundo todo, eu ia para vários lugares para exatamente procurar ver o que num treinamento de boxe me interessava para mim jogar dentro do meu currículo, tanto que eu escrevi um livro de boxe com a minha metodologia, e por aí foi indo, né, meu filho? A gente vai tentando melhorar cada vez mais. Sim, senhor. Mestre, a demanda agora de eventos de boxe, não só no estado do Rio, mas em todo o Brasil, ela, obviamente que tirando esse momento agora do coronavírus, né, a gente está falando de algo anterior. Como o senhor enxerga hoje em dia, a gente vai tocar de novo nesse ponto que eu acho que é uma ferida que tem que ser mexida ali. Essa máfia, digamos, essa máfia do boxe, onde essa ausência de bom senso com os atletas e com os treinadores, através de algumas entidades, ela se faz muito presente. O porquê que o senhor acha que isso perdura ainda? O porquê que o senhor acha que
que isso não se dissipou. Ainda mais hoje em dia com a informação do jeito que está. Hoje em dia, quando tem alguma coisa, a gente acaba descobrindo. Então, assim, na minha opinião, é a minha opinião. Para mim, o senhor já era para ser de frente em várias organizações. Na minha opinião, é minha opinião. E eu tenho certeza que provavelmente grande parte o senhor negou. Né? O senhor não quis se envolver com isso. Mas por que o senhor acha que isso perdura? Sabe? E como o senhor enxerga, que é a segunda parte da pergunta, como o senhor enxerga o Brasil no cenário do boxe daqui a 5 anos? Eu sempre faço isso com cada treinador de cada arte marcial, né? Daqui a 5 anos, como o senhor vê o cenário para o boxe no Brasil? Bom, então vou começar pela sua última pergunta. Eu vejo o cenário da seguinte maneira. Tem os talentos, mas esses talentos, quando a gente fala do cenário, é o cenário do boxe amador, tem o cenário do boxe amador e o cenário do boxe profissional, porque às vezes o cara é amador, ele tenta às vezes uma seletiva para a Olimpíada, não consegue, para não estourar a idade, ele é induzido a passar para o profissional. Então eu vejo da seguinte maneira, se não tiver um treinador com uma capacidade, com patrocínios particular, para poder investir nesse talento amador, para depois passá-lo a profissional, eu vejo daqui a 5 anos, a nível de Brasil, ter uma queda de lutadores bons se destacando, não só no boxe amador, como também no boxe profissional. Essa é a visão que eu tenho. Agora, uma outra coisa, quando você falou aqueles negócios de confederação, federação e etc. Muitas vezes já me chamaram para isso, mas eu não quis. Por quê? Vou te explicar o porquê. Como eu via muito, a nível de confederação, não. Eu nunca tive convite. E nem vai ter, porque aquilo é uma máfia. Você quer conhecer o homem, dá dinheiro e poder a ele. Então, o que acontece? O senhor disse que, no caso, existe uma panela administrativa, né? É isso? Uma panela administrativa. Isso, como sempre teve. Isso tem em qualquer confederação de qualquer esporte. A partir de uma lei aí que mudou, você não pode ficar 2 mandatos mais. Mas antigamente tinha pessoas que se perpetuavam no cargo. Tudo através de comprar dos membros a procuração para poder ter direito ao voto. Agora, quando se fala de federação, como, por exemplo, a Federação de Boxe do Estado do Rio de Janeiro, ela pegou uma administração caída e ela fez um levante, porque a pessoa que estava lá era uma pessoa que também já foi boxer e até foi atleta meu e tudo, mas ele tinha uma capacidade de saber gerir aquela grana que entrava na federação. E tanto que o calendário melhorou, fez vários eventos, entendeu? E ficou extremamente organizado. Isso eu estou falando a nível de boxe do Rio de Janeiro. Sim. E outra coisa, a partir dessa gestão dele, que o presidente é o Cesário Bezerra, a partir dessa gestão dele, durante 3 anos, o Rio de Janeiro ficou entre 1º e 2º lugar por equipes no Brasileiro. Tudo com um trabalho de uma boa gestão. Então, como o cara é um cara que não tem ganância e qualquer dinheiro que entrar ali, ele sabe como administrar, tudo isso melhorou. Mas quando ele começou a precisar de ajuda da confederação, começou a ter o problema. Por quê? As federações são subordinadas à confederação. E aí, você tem que dançar conforme a música. E aí ele começou a bater de frente com o presidente da confederação. Então você vê o quanto essa coisa ela é complicada, porque ela também passa a ser uma coisa política, entendeu? Então, essa... Aí perde o sentido esportivo total. Quando começa, o senhor diz que quando começa a parte política falar mais alto do que a parte desportiva, começa a quebrar o trabalho daquele cara que, no caso, penou tanto para levantar, né, aquela organização.
para levantar a federação. E depois o seguinte, juridicamente falando, as confederações elas não são obrigadas a ajudar nenhuma federação. Mas a partir do momento, fica, na meu entender, o bom senso. Se tem uma federação de algum estado que está fazendo uma boa campanha e outra coisa, e produzindo atleta para campeonato brasileiro, que no futuro vai representar o Brasil, eu acho que com a quantidade de dinheiro que entra na confederação, ela tinha que dar um suporte àquela federação, porque sabe que ali tem atletas que são todos subordinados à federação e que precisa de ajuda. E a gente não vê isso. Só vê eles cobrarem, marca campeonato, quem tem que pagar as passagens, todas são a federação. E aí o presidente da federação é que tem que correr atrás dos seus próprios patrocínios. Perfeito. Tá? Cara, muito bom. Olha, uma das coisas que eu costumo falar para os meus alunos é o seguinte. A galera geralmente fala muito assim, o Yamato antigamente ele batia muito de frente com todo mundo, né, cara? Porque eu nunca tive papa na língua, até hoje eu não tenho. E através do meu canal eu estou tentando mostrar um pouquinho disso. E grande parte disso foi porque eu aprendi isso com o senhor, cara, que se você pensa da maneira correta, segue da maneira correta. Se alguém achar que você está errado, faça com que a pessoa prove que você está errado. Isso eu aprendi com o senhor. Manter minha palavra até o final. Você tem que manter a palavra. E, cara, ouvir o senhor falando tudo isso é um soco na boca do estômago, porque é óbvio que a gente sabe que existe esse tipo de coisa. Mas saber que os que estão lá em cima, que deveriam dar o exemplo aos aqui de baixo, na verdade não estão dando exemplo, enquanto os aqui de baixo estão sofrendo e às vezes tendo recursos para melhorar o trabalho, é uma realidade que a gente sabe que existe, mas ouvir do senhor que reforçando isso para um atleta é fogo, cara. E é um soco na boca do estômago, que é um choque de realidade. E isso eu acho maravilhoso, porque a gente acorda muito, a gente abre o olho, né? E ao longo desse tempo todo da minha vida, eu já fui obrigado realmente a não ser bem visto dentro da federação, quando tinha uma outra gestão e até da confederação, porque eu esculhambei os presidentes dessas federações e dessas da confederação. Eu tive que dar uma esculhambada feia, porque era exatamente da maneira que eu queria mostrar a eles o lado errado da coisa, e eles não concordaram, então eu esculhambei. E hoje, tudo que aconteceu no boxe dentro da minha academia foi fruto dos meus atletas, dos meus alunos que eu tenho na academia. E se tem uma arte marcial da qual sempre me ajudou e me deu um levante muito grande na minha vida, eu vou te dizer, não foi nem o próprio boxe em si, eu sendo professor de boxe, foi a galera do jiu-jitsu, meu querido. Foi através da galera do jiu-jitsu, há mais de 30 anos, que eu comecei a treinar lutadores de jiu-jitsu para Vale Tudo, que não era nem MMA, Sim. E comecei a viajar o mundo todo. E esses caras foi que deram um levante na minha vida. Então, isso aqui, eu posso dizer, eu como treinador de boxe, apesar de ter feito outras modalidades, mas ter tido um encanto pelo boxe, quando começou aquela coisa de vale tudo e todo mundo só treinava luta agarrada, eu comecei a desenvolver um trabalho com eles e aí a coisa foi melhorando. E quando isso se misturou, muito lutadores de jiu-jitsu frequentando a minha academia, e por ter pessoas com poder aquisitivo melhor, foi que começou a ajudar os meus atletas de boxe. Então, para você ver que tudo que eu tenho dentro lá da minha academia, 90% foram atletas de jiu-jitsu que me proporcionou tudo isso. Sim. Mestre, o senhor pegou, obviamente, né? Eu fiz uma live há 3 dias atrás com o Eugênio Tadeu. E ele estava contando as histórias da época dele e tal. E o senhor pegou essa época daquela grande rivalidade da galera da luta livre com jiu-jitsu, com Muay Thai, etc. Tem alguma história que o senhor lembra
engraçada dessa rapaziada das antigas? Deles. Eu imagino muito que teve muita briga ali no Arpoador, né? Provavelmente ali no Arpoador teve muita confusão. E o senhor lembra de algum fato engraçado dessa época? Que o senhor viu assim, essa rivalidade? Eu sou, caramba, cara, os caras, eles não estão nem aí, eles estão tampando na porrada e não estão ligando para nada. Teve alguma situação engraçada que o senhor lembra? Olha, como eu te disse, eu já estou há 32 anos naquela minha academia. Sim. Então, essa guerra toda de jiu-jitsu, luta livre, eu treinava gente que era da luta livre e treinava pessoas que eram do jiu-jitsu, 90% eram rivais, do jiu-jitsu. Eram rivais. Mas toda, por incrível que pareça, André, isso é um troço muito legal. Essa Sim. rivalidade acabou toda dentro da minha academia. Caraca, meu. Essa rivalidade acabou toda dentro da minha academia. Sim. Entendeu? Porque começou muito com uma coisa, treinava o Marcos Rua. E aí, quando teve um probleminha, que teve aí uns dois engraçadinhos do jiu-jitsu que não gostou, eu tive que levar eles na minha academia e eu esculhambei eles na frente de todo mundo. E a partir daí, a minha academia ficou aberta para treinar quem quisesse ir lá treinar. E eu tenho uma coisa comigo que eu digo sempre, o incomodado é que se mude. Então, na minha academia ela é aberta, não tem bandeira. Se eu gosto de você e você é de um outro time, eu não estou te trazendo ali porque você é do outro time, não, porque eu gosto de você, você é meu amigo. Então foi isso que aconteceu. E depois, sabe o que acontecia? Muitos deles treinavam junto lá, mas ninguém olhava de cara feia para ninguém. E depois ficou um troço muito legal, porque eu já botava eles para fazerem luva, e o seguinte, era um contra o outro e ninguém estranhava ninguém. E eu fiquei feliz porque todo mundo respeitou e depois passaram até a apertarem as mãos e a conversarem e aquilo foi diminuindo. Então, aquilo acabou dentro da minha academia. Mestre, eu vou te falar uma coisa. Se o senhor me permite, eu vou tomar a liberdade de falar uma coisa para o senhor. O senhor disse que tem muitas entidades, né, muitas federações, confederações, enfim, que a galera te trata como persona não grata ou não te quer tão bem. Mas eu vou te falar, o senhor não tem noção do número de pessoas que está assistindo a gente agora e tudo que a galera está falando aqui. As pessoas te chamam de pai, que é como eu vejo o senhor também. As pessoas te chamam de pai, de mestre, de lenda, melhor treinador, sabe? Que o senhor tem uma... A galera tá falando aqui que te ama, tem pessoas que estão falando, mestre, te amamos. Então, eu vou ser muito sincero. Se trabalhar da maneira que o senhor trabalha, corretamente, faz com que muita gente de organizações não gostem do senhor, que se dane, porque eu vou te falar, o que o senhor tem de gente que te ama, nesse exato momento, que tá mandando mensagem, falando que ama o senhor, a galera mandando vários corações aqui na live, sabe? Pro senhor, cara, e... Cara, o senhor é uma das pessoas, eu falei antes do senhor voltar, o senhor é uma das pessoas mais importantes para mim, no meio desportivo. O senhor merece homenagem enquanto o senhor está vivo. Porque eu acho uma babaquice fazer homenagem depois que a pessoa morre. E como eu sei que o senhor vai até os 120 anos, e olha lá, puxando manopla, tudo em dia, tenho certeza. E todo mundo, mestre, todo mundo ama o senhor. O senhor pode ter certeza disso. Sabe o quê? Mas você sabe o que é isso? Sabe por que não gostam? Quem anda errado não gosta do certo. Isso daí é uma lei universal. Isso é uma lei universal. As trevas nunca vão gostar da luz. Sabe por quê? Porque a luz mostra o caminho. As trevas escondem o caminho. Então a galera não quer ganhar os olhos de ninguém. Ô André, sabe o que acontece? Eu sou um cara de 64 anos. Se quando eu tinha 20, 25, 30, eu nunca tive vaidade e eu nunca tive o nariz em pé com nada. Na minha academia, não existe aquela coisa. Todo mundo tem que ser tratado igual, o rico ou o pobre. Passou da porta para dentro, todo mundo tem que ser igual. Tanto que teve atletas de MMA famoso que eu esculhambei e botei para fora da minha academia. E quem lida comigo sabe disso. Mas por quê? Porque todo mundo tem que ser igual. Eu parto do princípio que eu nasci nu e estou vestido. E outra coisa, eu não tenho essa coisa
de eu ser um grande treinador, não. Eu faço o meu trabalho, faço o meu feijão com arroz. Graças a Deus, a minha academia ela é muito bem frequentada. Sim. Consegui ajudar lutadores de jiu-jitsu ser campeão mundial, e eu estava lá com meu trabalhozinho, feijão com arroz, e trabalhando assim. Agora, nada disso, aquelas fotos que vocês verem, o carinho dessas pessoas, nada disso eu deixo subir a cabeça. Por quê? Porque eu acho que esse convívio bom é que a gente tem que ter. Eu já vi muito treinador vaidoso, treinador até bom, mas a conduta particular, a conduta pessoal dele não condizia com a conduta profissional dele. E ele depois ficou desmoralizado. E às vezes era um excelente treinador, mas a conduta pessoal dele subiu a cabeça. E aí o que acontece? Dentro do próprio time onde ele trabalhava, as pessoas começaram a odiá-los. E isso tudo eu já aconselhei vários. Eu vivi no meio de grupos de MMA, que eu ia para vários times, eu viajava o mundo todo, ia para o corner de todo mundo. Isso. E eu ouvia era coisa. Mas o que eu tinha? Olha o meu princípio, o que era? Eu sou nascido e criado na favela, nunca morei em outro lugar nenhum, mas eu tenho um princípio com a idade que eu tenho dentro da favela, que o código é esse. Você tem que olhar e não enxergar demais, você tem que ouvir e não ouvir demais, e você tem que falar e não falar demais. Sim. E tem gente que às vezes sobe a cabeça e ele começa a achar que ele é o maioral, principalmente hoje em dia, com essa coisa das redes sociais. Sim. O cara se autopromove, e às vezes ele esquece. Só para entrar numa questão também. Primeiro deixar claro que meus irmãos aí de Nobre Arte estão zoando o senhor de Claudinho Garra de Gato. Não faço ideia do que quer dizer isso. Não, essas pragas me perturbam a minha vida. Os caras estão te chamando de Claudinho Garra de Gato. E teve alguma coisa na parede pintada a óleo, que eu não sei o que quer dizer. Não, sabe o que é? É porque o nome deles estão na parede dos arrombados que tem lá na academia. É a parede dos arrombados. O nome deles estão todos lá, André. Olha, mas André, todos esses, olha aí, mas todos esses que estão aí, eu vou te falar uma coisa, é como se fosse meus filhos. O mesmo carinho que eles têm por mim, eu tenho por eles. E outra coisa, não é só ser professor de ensinar uma técnica de boxe, não. É na hora que aquele aluno está precisando de uma palavra amiga, de sentar para conversar. Isso tudo é importante dentro de um professor, na vida de um professor. E graças a Deus, o senhor é bem mais do que um treinador. Na minha opinião, o senhor é bem mais do que um treinador. Uma coisa que eu tento levar para os meus alunos hoje em dia é que eles me chamam mais de pai do que de treinador, de mestre, enfim. Eles me chamam mais de pai. Você passa a ter uma responsabilidade. Você passa a ter uma responsabilidade quando você é um professor de verdade, exatamente com esse conjunto. E depois a sua idade vai aumentando. E aí as pessoas acreditam em você. Entendeu? Então é isso. Todos esses que estão aí participando são pessoas que brincam comigo, têm um carinho muito grande, é uma zoação muito grande. Até para minha idade, com 64 anos hoje, poxa, é um carinho eu poder estar brincando com essa juventude toda. 2 passo atrás e volta. Bloqueia duplo. 2 passo atrás e volta. Bloqueia duplo. Mas você está vendo? Isso aí que eu estou te falando, isso é que, na minha opinião, é o legal. Tem que ser uma academia que seja uma família. E teve uma outra coisa, André, que eu sempre fiz na minha academia, como, por exemplo, quem lida com o público, você recebe gente de tudo enquanto é jeito. A única coisa que eu nunca gostei de deixar na minha academia acontecer, quando você detecta que tem uma maçã podre, você tem que tirar essa maçã podre do meio, porque ela vai apodrecer as outras. Então, na minha academia, eu nunca cobrei R$1 de ninguém. Já teve lutador de MMA, coitado, que chegou
fez uma lutinha lá, ganhou uma merrequinha. Chegou com o envelope fechado, coitado, para poder me dar. Eu não deixei ele nem abrir o envelope. Eu falei, não quero saber o que tem aí dentro e o que tiver aí fica para as suas passagens. Mestre, às vezes o cara... idade está errada. Estão falando que o senhor não tem só essa idade não, hein? Então, aí é isso. Então a vida da gente tem que ser isso no dia a dia. Se não for assim, meu querido, não adianta, não adianta. Você tem que ter uma harmonia, você tem que ter um local onde as pessoas chegam para treinar. O treino é pesado, é soco na cara e tudo, mas as pessoas saem dali satisfeitas. Então a minha academia hoje, ela recebe muita gente, e graças a Deus. Quantos professores meus, formados, da qual eu paguei curso de treinador, tá tudo espalhado dentro das academias de MMA. A minha felicidade é de ver os caras, cada um tomando um rumo na vida. E fora aqueles problemáticos, aqueles que já teve envolvimento com justiça, com tráfico, com isso e aquilo, e conseguir dar um rumo na vida deles para eles poderem ser um cidadão. Então, quando eu montei a minha academia de boxe ali no Morro, eu não montei ela com finalidade de fazer campeão de boxe. Eu montei com a finalidade de fazer um campeão da vida. O campeão de boxe vem depois. Mas Deus foi tão generoso comigo que o tempo passou e ele me deu a oportunidade de eu fazer com essa pessoal os dois. Fazer o campeão da vida e fazer o campeão de boxe. Então isso aí, meu querido, para mim não tem preço. Mestre, uma das coisas que eu sempre tive durante algumas passagens que eu tive na minha vida, logo que eu fiz o canal no YouTube, muita gente não entendeu, porque eu sou meio ogro para essas coisas, né? E a galera não entendeu. E uma coisa que eu falei para eles é o seguinte, hoje em dia no meio dos esportes, das artes marciais, tem muito vagabundo se aproveitando de rede social para jogar de maneira desonesta. De que maneira que é essa maneira desonesta? Jogar notícia errada de um outro treinador, né? Desmerecendo o outro treinador. Tem página que só fala besteira o dia todo. Parece que o cara não tem vida. A vida do cara é só criticar outras pessoas. Só que o grande problema é que eu vejo que a maioria das pessoas que criticam muitas outras tem um dedo apontado, 3 voltados para ele e ainda tem um alvo nas costas. Tem muita Perfeito. gente que tá assim. Porque é muito fácil. Tem gente que fala assim, beleza. Se você não faz parte, tem gente que é assim, não estou falando na Nobre Arte ou na minha equipe. Tem gente que é assim, se você não faz parte da turma do Bolinha, você é mentiroso, você não tem história, você não passa de um mentiroso, de um 7-1. Mas a grande verdade é que o mundo não gira em torno do nosso próprio umbigo. Existem várias pessoas no Brasil e no mundo, por exemplo, durante muito tempo da minha vida, eu achava que eu estudava Muay Thai. E eu não sabia nada de Muay Thai. Eu aprendi a saber Muay Thai a partir do momento que eu comecei a fazer, sabe o que, mestre? Comecei a adicionar uma porrada de tailandeses, comecei a fazer chamada de vídeo com os tailandeses e comecei a conversar com os tailandeses. Isso há mais de 2 anos. Eu comecei a conversar para conhecer. E lá na Tailândia, vou dar um exemplo para o senhor. Na Tailândia, se você chegar na Tailândia querendo só aprender a bater, eles vão ficar te dando canseira. Eles vão ficar botando você para pular corda, para ficar batendo aparador. Mas você não vai aprender o fio da meada, o pulo do gato. Agora, quando você chega lá e fala assim, bom, eu não sei nada, eu gostaria muito que vocês me ensinassem alguma coisa. Aí eles vão te ensinando do início, como se anda, como é o deslocamento, de que maneira você pode corrigir a postura que você proteja a lateral da sua cabeça ou a frontal da tua cabeça. Tudo nos mínimos detalhes. Ou seja, os tailandeses, no aspecto do Muay Thai, eles têm muita informação, mas eles são humildes o suficiente para saber que eles podem te ensinar quando você também for humilde. Aqui no Brasil não, no Rio não. Tem uns caras que não são, desculpa a expressão aí se tiver alguém religioso na live, mas tem gente que não é porra nenhuma, tá? Não é porra nenhuma. Eles tiram foto com lutadores famosos como se eles que fossem a celebridade e não o cara que está saindo na foto com eles. Eles usam essas fotos como se fosse corroboração de fama. Exemplo, digamos que eu tiro uma foto com José Aldo.
Pô, José Aldo é muito simples, o Aldo é muito tranquilo, é um cara muito sereno, tranquilo. Aí eu tiro uma foto com o Aldo, aí eu boto ali no meu Face como se aquilo ali registrasse que, na verdade, quem é famoso sou eu, só porque tem uma foto com o Aldo. Tem muito brasileiro babaca, fanfarrão, que faz isso. Então, assim, se o Mestre Cláudio não pensa como eu, o Mestre Cláudio é picareta, mentiroso, 7-1, não é treinador. Sabe? Só porque o senhor pensa diferente de mim. As pessoas jogam assim. E é por isso que o nosso Estado, eu estou falando do nosso Estado porque a gente vive aqui, né? É por isso que o nosso Estado, às vezes, não se desenvolve. Porque é uma guerra de ego, é um olhando para o seu próprio umbigo e apontando para o outro sem ver que sua bunda, às vezes, está suja. É por isso que o esporte cresce no Rio de Janeiro. É por isso que você não vê eventos grandes vindo aqui para o Rio. Você vê um evento do UFC ou outro que vem aqui para o Rio. E mesmo assim, um preço exorbitante de ingresso. E às vezes a pessoa vê o senhor, que é uma pessoa simples, cansei de ver o senhor no Galo descendo para comprar pão, sabe? Simples, já de chinelo, nunca vi o senhor não recebendo alguém. Na época que eu conversei com o senhor, teve uma das vezes que eu conversei, o senhor estava montando aí naquele espaço que é embaixo, a parte de MMA, que é embaixo. Isso. O senhor ainda estava montando, eu ainda perguntei, mestre, o senhor vai querer que eu te ajude aí em alguma coisa? Você não, meu filho, eu já terminei já. Eu só estou esperando aqui a galera trazer uma parte de material, como botar uma parte ali e tal. E o senhor ficou me mostrando. Eu fiquei assim, cara, parece que ele está mostrando a casa dele. E é a casa dele. E é a casa dele. E é a nossa casa. É a nossa casa. E sabe, entendeu? O senhor já teve contato com atletas nacionais, internacionais, campeões intercontinentais. Sabe, o senhor, eu lembro que me contaram uma vez uma história do Peter Hart, muito engraçado, que o Peter Hart veio pro Rio, mas ele só queria saber de tomar uma, né? Só queria saber de tomar uma. E que o cara era super simples, cara. E tipo assim, eu não vejo o senhor ofendendo ninguém, apontando ninguém, entendeu? E eu não vejo o senhor tendo esse comportamento. Aí o senhor vê uma meia dúzia de bunda rachada, falando que fulano e Beltrano trabalham errado, que fulano e Beltrano é isso, é aquilo, sendo que eles mesmos não têm nada. E eu vou falar uma coisa para o senhor. E uma coisa que eu vou falar para o senhor, é só uma parte do que eu tenho aqui, mas ó, cada uma dessa aqui, ó, também pertence ao senhor. Cada uma dessa aqui também pertence ao senhor. Cada troféu que eu tenho, cada prêmio que eu tenho também pertence ao senhor. Porque, por grande parte, o senhor me ajudou a me educar. Eu era um cara muito conflituoso. Se alguém falasse mal de mim, eu queria saber que sair na porrada e tal. E aí eu comecei a ver que, meu filho, faz o teu. Meu filho, esquece os outros, faz o teu. Vai trabalhar, porra. Bota os teus meninos aí pra brigar. E aí eu Mas é verdade. Aí eu comecei a ver que, cara, realmente. E o que acontece? Vou dar um exemplo para o senhor. Houve um evento que eu levei 12 atletas. 11 venceram e um teve WO. E quem me apontava, um dos que me apontavam, levou papo de 10 atletas, onde teve 10 derrotas. Então eu fico pensando, como funciona a mente de alguém assim? Como funciona? E isso, galera, para a galera que está assistindo aí na live, desculpa até o desabafo, isso mostra que culturalmente, nós brasileiros, em grande parte, temos uma má educação de não gostar de ver alguém subindo. A gente tem um mau costume de achar que se o mestre Cláudio fatura um prêmio de 1 milhão, ele não merecia. Quem merecia é você, que, porra, porque é um vagabundo e não trabalha, acha que todo mundo tem que ser fudido porque você é. E não é assim que a banda toca. Sabe então, e é por isso... Sim, pode falar, mestre. Não, e é por isso, diante disso tudo que você falou, quando eu digo que eu saio na frente com esse meu comportamento, é que a minha academia, se você sabe chegar e sabe sair, as portas dela vão estar sempre abertas. Quantas vezes eu emprestei a minha academia para lutadores de Muay Thai que não tinha lugar para treinar e eu emprestei a minha academia. Então, esse negócio é de um ajudar o outro, porque quando um ajuda o outro dessa maneira, Deus acaba te ajudando cada vez mais. E eu não tenho nada para reclamar de nada, como por exemplo, todos os arrombados que entraram, tentou entrar no meu caminho, se fudeu. Eu ainda costumo falar assim, arrombado do cu estoporado. Entendeu? Porque... Você sabe por quê?
Porque Eu sei, mas tu vai falar. é porque eu também não tenho papa na língua, não. Eu também xingo pra cacete, cara. Minha terapia é xingar, mandar. Tem hora eu mando nego se fuder, tomar no cu, pra cá do caralho. Mas é o seguinte, presta atenção. Sim. Tudo aquilo, às vezes, não é nem pra desrespeitar ninguém. Eu entendo. É uma terapia. Agora, se tem a solidariedade pra ajudar, isso é uma coisa que mora no meu coração, porque eu também fui muito ajudado. Então, se o cara precisa daquilo e ele chega até a mim, eu não quero R$1 dele. Quem precisa de progredir na vida é ele. Se na minha academia tem alguma coisa que possa ser útil na carreira dele, que ele tire proveito daquilo, pronto. Então, esse é o meu princípio, entendeu? E quantas pessoas de Muay Thai chegou na minha academia para poder treinar a parte de mão e não tinha dinheiro para se inscrever em campeonato, e nós fizemos rateio na academia para pagar a inscrição de uma pessoa que não tinha nada a ver com boxe. Acabou, mas tinha que ajudar o rapaz. É isso. Sim. Entendeu? Essa é a minha visão. Assim, o Instagram, ele tem um limite por cada vídeo de 1 hora. Qualquer coisa, se tiver aparecer o limite, eu só vou dar entrada em outra chamada e a gente volta. A pergunta agora que eu vou fazer para o senhor, ela é acompanhada de um fato que já aconteceu comigo. A primeira coisa que eu quero que o senhor fale sobre é o seguinte, né? Eu vou chegar, né? O que acontece? Muitos pugilistas, muitos boxeadores não sabem administrar o dinheiro que eles ganham durante a carreira. Hoje em dia, talvez isso tenha mudado, mas durante muito tempo atrás, muitos pugilistas não sabiam administrar a própria carreira. Aonde que eu estou querendo chegar com isso? Porque eu presenciei um grande pugilista que chegou num ponto realmente muito crítico da vida dele. Eu, naquela época que eu falei com o senhor, que eu tive minha época de ser morador de rua, que eu morei ali em Copa, eu tive uma ajuda do Gaúcho. Sabe quem é? O José Carlos Gaúcho, que mancava da perna, tinha uma academia. E o Gaúcho, ele tinha uma academia ali na Nossa Senhora de Copacabana. Eu acho que é a Nossa Senhora, se eu não me engano. E esse cara me colocou dentro da academia. Ele morava na academia, ele me colocou dentro da academia. Eu, na época, galera, eu dormia no banheiro da academia. Porque eu achava injusto. Ele dividiu, ele tinha 2 colchões, ele queria deixar um colchão comigo e usar outro. E não, eu não aceitava, porque ele já era um senhor. E eu forrava um papel e me cobria até com um lençol bem fino. Porém, eu reparava que sempre tinha aqueles alunos muito fiéis dele. E eu comecei a conhecer o Gaúcho na época, o mestre Gaúcho, e ele, um belo dia ele chegou assim, antes de dormir, ele, meu filho, vem cá, quero te mostrar um negócio. E ele pegou uma série de capas de revista Manchete, que ele estava. Ele era garoto propaganda de marca de sunga quando ele era jovem, quando ele estava no auge, né? E se eu não me engano, se eu não estiver muito enganado, acho que ele lutava nos médios, o meio médio, eu não lembro. Mas eu acho que era nos médios. E ele teve títulos relevantes na carreira dele, e ele começou a me contar, desabafar, e ele falava assim, sabe por que tu não me vê mais com carro como eu tinha? Porque eu gastei todo o meu dinheiro quando eu tinha a tua idade. Quando eu era jovem, igual você, eu fazia questão de ir para Niterói de helicóptero. A gente pedia helicóptero para ir e ficar passeando, e eu não administrava o meu dinheiro. Até um belo dia, que eu estava no alto do meu apartamento, quando eu tinha apartamento, e eu olhei para baixo e eu pensei até em me jogar. E eu falei assim, ué, mas por que você queria se matar? Ele, são crises que todo pugilista acaba tendo. A gente tem muita crise existencial. Tanto quando a gente está embaixo, quando a gente está em cima. Quando a gente está em cima, a gente questiona se realmente as pessoas estão do lado da gente porque amam a gente ou porque a gente tem dinheiro. E quando a gente está embaixo, a gente questiona se quem está ajudando a gente está ajudando para mais tarde cobrar alguma coisa que a gente obtenha. E depois, cara, eu peguei o final disso, que foi quando ele não pagava mais os impostos da academia, a academia teve que fechar, e uma igreja comprou aquele espaço. Provavelmente deve ser igreja até hoje. E eu fui igual um louco. Eu subi o pavão, foi isso mesmo, eu subi o pavão, aí quando eu cheguei ali na altura do Vietnã, mestre, eu vi algumas casas para alugar, R$250, R$300, e eu pensei, cara, ele não tem joelho para subir essa escada. O joelho dele era bichado, né? E eu consegui ver uma casa para ele no mais embaixo.
No caso, na segunda estação ali, onde tinha um bondinho. Não sei se ainda existe isso, mas tinha um bondinho. E eu ajudei ele na mudança. E eu vi ali no semblante daquele homem a seguinte frase, porque estava escrito: eu deveria ter aproveitado mais o meu dinheiro, eu deveria ter investido mais o meu dinheiro. E agora eu vou encerrar essa live, porque já está dando 15 minutos restantes para o final dessa live, aí a gente dá prosseguimento a outra, que eu quero que o senhor fale sobre isso. Sobre o porquê que tantos pugilistas acabam chegando na miséria por não administrar seu dinheiro. Tá? Eu já volto, tá, mestre? Já vou colocar o senhor. Valeu, galera. Não sai não, tá, pessoal?